É preciso ter coragem. Você já ouviu essa frase? Que é preciso ter coragem? Quantas e quantas vezes você já se viu numa situação em que, se você tivesse uma dose de coragem, talvez aquilo que você faça hoje fosse diferente? Ai, se eu tivesse coragem, eu largaria tudo e ia morar naquele lugar maravilhoso onde eu passei minhas férias. Ah, se eu tivesse coragem, eu largava esse casamento. Se eu tivesse coragem, se eu tivesse coragem, eu mudava de vida. Já se fizeram essas perguntas? Quantas vezes? Ou só eu que faço esse tipo de pergunta? Acho que todo mundo, né? Pois vamos lá. Quem manda no teu corpo? Você sabe? Hein, Regiane Fedra? Isso, que nome diferente. Boa tarde da Bélgica. Boa tarde do Brasil. Seja bem-vinda. E não é assim? Hein, Silmara? Quantas e quantas vezes as situações da vida nos colocam em xeque e você fala, não tenho coragem para isso. E quem é que manda na coragem? É seu corpo? Não. Quem manda no teu corpo? Aqui, ó. Quem manda no nosso corpo é a nossa mente. Então, se quem manda no corpo é a mente, como que vai sua mente? Como está a sua mente? Como que você tem se sentido nesse tempo todo? Com medo? E será que o medo é um inimigo da coragem? Será que a coragem é uma aliada do medo? Ou uma coisa não tem nada a ver com a outra? Pois eu posso te dizer que é preciso muita coragem para encarar o medo. E que nesse momento, se você percebe que a coragem não é adversária do medo, as barreiras começam a ser cortadas e você definitivamente vai com medo mesmo. E nesse momento, quando você fala assim, não, eu vou com medo mesmo, você parece que abre espaço para um verbo que define a psicanálise para mim. Para mim, que é o verbo sentir. E vocês, como que vocês sentem? Eu sinto muito, mas eu sinto muito. O verbo sentir, ele coloca os nossos sentidos à disposição de nós mesmos e também do outro. E olha, se você está achando que isso tem alguma coisa esotérica, holística, na minha fala não tem. Como assim? Sentir. Vamos falar só de 5 sentidos? Tato, olfato, paladar, visão. Tato, olfato, paladar, visão, qualquer outro? Audição. Então, quando você está com esses sentidos aguçados, o medo ele pode diminuir. Eu estou falando alguma coisa contrária ao óbvio? Porque muitas vezes até o óbvio ele precisa ser falado. Quantas e quantas... Eu não falei olfato? Falei, não falei? Mas é essa percepção do mundo. É você se colocar no mundo sem ser do mundo, mas estando no mundo. Nossa, que coisa mais profunda! Como assim, Natália? É você ter coragem de ser quem você é, de assumir quem você é. E quando eu falo assumir quem você é, não é simplesmente falar assim, ah, Natália, mas como assim? Olha, você tá com um filtro, então você não tá se assumindo. Tô me assumindo. Do modo como eu sou, ou como eu consigo ser. Porque muitas vezes você sabe quem você é, sabe aonde você quer chegar,
Sabe aquele saber, você acha, você nem sabe que sabe, mas sabe. Mas o medo, ele te, sabe, inibe. E você pensa, se eu tivesse coragem, mas e aí? E se alguém fosse lá, você já. Olha, lembrei de uma situação. Medo de mergulhar numa piscina. Já teve? E tem uma prima que morria de medo de mergulho. Sabe o que eu fiz? Mas morria de vontade. Fui lá e, ó, empurrei ela na água. E pulei depois, né? Parece uma coisa mesmo realmente muito forte, mas é verdade. E se jogou ali. Então, a coragem, muitas vezes, existe alguém do teu lado que te inspira. Como que a gente pode fazer uma mudança de vida? Através do quê? De adquirir conhecimento. E como esse conhecimento pode ser adquirido? Existem várias maneiras. O conhecimento pode ser adquirido com estudo, né? Então, com a experiência. Com a experiência, você passar por várias questões. Ele pode ser adquirido através da imitação, então eu imito algumas pessoas. E ele pode ser adquirido da maneira mais sobre-humana, que é através da meditação, de você primeiro focar, para depois tomar uma decisão e partir para a ação, através do conhecimento adquirido. Mas por que eu estou falando tudo isso? Porque é preciso muita coragem, sim, para poder dar um passo a mais. E muita gente tem me escrito perguntando sobre psicanálise. Natália, o que é psicanalista? O que é o psicanalista? O que é a psicanálise? O que é necessário para ser um bom psicanalista? E eu vou te dizer que um psicanalista, ele precisa de uma dose extra de coragem. Primeiro, coragem porque ele vai se expor. Vai, claro, ele vai passar por análise, ele vai expor suas feridas, ele vai expor aquilo dele, dentro dele, que está pegando. E é bom que exponha. Ele passa por análise, passa pela teoria também, passa por supervisão. Mas um bom psicanalista, ele já passou por muitas vivências. Ele já teve fases e fases, processos e processos na sua vida. E agora se coloca à disposição do outro. Porque encarar a vida já é uma demonstração de coragem. E eu não estou falando muito ou pouca coragem. É a que você consegue. É o que você consegue fazer por hoje. Como que está a sua vida hoje? Plena, realizada? Que coisa boa. Aqui nós só temos pessoas plenas, realizadas, né? Pessoas resolvidas, assim como eu, perfeitas. Que pretensão. É preciso coragem para poder assumir quem você é, o que você quer, para onde você vai. E mais do que isso, saber e encarar que a vida é temporária. Essa vida aqui que a gente conhece, eu como Natália, você como Renata, a Dai, a Márcia. Encarar a efemeridade dos nossos projetos. Os nossos projetos, eles são efêmeros. Assim como esse projeto aqui, Natália Pacola, fãs da psicanálise, Monteiro, não é? Mas mais do que isso, a efemeridade, ela está nos projetos, mas não está nos propósitos. Qual é seu propósito? Me mandar direct perguntando de curso de psicanálise? Então vamos fazer um curso de psicanálise. Mas não um cursinho. Você merece mais que isso. Vamos de fato colocar nós mesmos à disposição de um outro ser. Mas é algo muito sério e de muita responsabilidade. Sabe, Josi, você falou uma coisa muito boa, que dói. Olha, qualquer transformação dói.
Quando a gente tá com um machucado, não é? Você passa um remedinho, às vezes arde, não é assim, mas depois melhora. Nossa, tem experimentos da vida que doem tanto. Eu acabei de passar por uma mudança na minha vida grande. Dói, claro que dói, porque eu sou humana, não é? E também dói em mim. Nossa, às vezes eu pego algum paciente e essa hipocrisia de dizer que você não sente nada, que o paciente vai embora e você esquece, realmente é uma hipocrisia. Porque eu preciso de pelo menos 15 minutos para tomar uma água, lavar minhas mãos. Às vezes eu molho, né? Vou até o banheiro, molho aqui minha nuca, para ter o respeito de receber o meu próximo paciente, não é? Então dói, dói. Mas eu vou te falar uma coisa: passa, passa. O que você não merece é continuar sofrendo. E grandes mudanças podem trazer trauma, sim. Freud, quando foi estudar a hipnose em Paris, com Charcot, foi conhecer a hipnose e trabalhou com as mulheres, viu, né? Observou, trabalhou, estudou as mulheres histéricas. Qual foi o grande achado dele? Realmente foram os traumas. Tema da maioria dos livros dele. E por que que um homem majestoso, um homem grandioso, um homem incrível como Freud quis se aprofundar nos traumas? Justamente para isso que você falou aqui. Para que você não continue com essa dor. Para que você não precise passar a sua vida, passar esse processo efêmero sofrendo. Então, tá na hora de ir para análise, hein? Porque não quer dizer que você vai ficar curado, nem tem a pretensão disso. Psicanálise nem tem a pretensão de cura. Mas você vai ter ferramentas para compreender a realidade, parar de idealizar uma realidade e encarar essa realidade, encarar a efemeridade das coisas, perceber com os tais dos 5 sentidos, usá-los a seu favor, ok? Olha só, tem uma pessoa aqui dizendo que está passando por uma separação e se sente decepcionada. Decepcionada com quem? Deve ser com você mesma. Porque o outro só nos decepciona à medida que nós colocamos idealizações sobre ele. Então, para você casar, tem que ser o melhor marido, tem que ser o mais educado, tem que ser o mais legal, tem que ser aquele que é mais parceiro, não é? Ou não? Só eu que idealizei uma pessoa assim. Fiel, leal, porque cada um dá o que tem. Aí ele não é nada disso. Ou você não é nada disso que ele idealizou. Você quer outras coisas para sua vida. Aí você coloca a culpa no outro. Ele me decepcionou, quando que, na verdade, a decepção é sobre você mesma, sobre aquilo que você idealizou como melhor para você e que não te serve mais. É isso aí, Eduardo. A expectativa é a mãe da frustração, porque até a dor é uma oportunidade de evolução. Olha a Renata dizendo que as pessoas fazem conosco o que nós permitimos. E quantas vezes, Renata, nós damos poder para quem não tem poder? Porque a única pessoa que tem poder sobre a minha vida sou eu mesma. Eu permito que pessoas façam parte da minha vida. Eu dou importância, assim, para os meus filhos, para o meu cachorro, para o meu gato. Dou muita importância. São muito importantes. E a opinião da minha mãe, da minha madrinha, do meu padrinho, da minha prima, são opiniões que são muito fortes na minha vida. Eu levo muito a sério a opinião dessas pessoas. Só não são mais importantes do que as minhas próprias opiniões. Compreende? Então dizer assim, não ligue para a opinião dos outros, é uma falácia, porque eu vou ligar mesmo. Se as pessoas são importantes para mim, como que eu não vou ligar?
Daí, vai para análise, tá? Precisa. A Kátia disse que fez isso também. Ela decidiu se apaixonar por esse novo marido. Coisa bonita, né? Quando você tem essa opção e você faz essa escolha. Na vida nós fazemos muitas escolhas, escolhas por apoio, escolhas por transferência, escolhas narcísicas. Quais têm sido as suas escolhas? Falaremos sobre isso também, quem sabe, nesse evento do dia 13, 14 e 15 de setembro. Eu vou colocar nos stories o link das inscrições. Precisa fazer inscrição. Não é aqui no Instagram, tá bom? Já anota aí, 13, 14 e 15. Eu vou colocar o link aqui, você já faz sua inscrição, coloca um lembrete na agenda. Eu só funciono com agenda escrita. Então eu vou colocar 13, 14 e 15. A live de hoje, vou deixar no. Você quer? Vou deixar no feed, tá bom? E vamos lá, encarar com coragem a vida, para compreender realmente quem você é, para contrariar o medo. Coragem para ser aquilo que você acredita. Coragem para ser aquilo que você faz, que faz de você um ser humano. É possível uma pessoa que traiu não trair mais? Devemos dar uma nova chance? Depende de você. Você está preocupado com a traição? Se a pessoa vai te trair de novo, é isso? Tô entendendo. É? Porque assim, eu consigo falar sobre as minhas atitudes, sobre os meus princípios, sobre o meu modo de ser, de encarar a vida, sobre o modo do outro se comportar, só ele consegue falar. E se eu vou passar a minha vida na expectativa de que uma pessoa não traia, eu vou estar falando sobre a atitude dele e não sobre a minha vida. Então, o mais coerente seria, apesar dos pesares, eu prefiro ou não estar ao seu lado e fazer uma escolha, mas sem depender da atitude do outro. Compreende? A Roberta está dizendo que quem perdoa é Deus. Não sei. Não vou, eu falo muito sobre histórias bíblicas, porque é bem conhecido, mas sobre religião eu pouco falo, sobre religiosidade. Mas tem muito a ver com princípios, né? Então, como que a gente faz para escolher alguém? Assim, para namorar alguém, conhecer alguém, será que é a pessoa certa? Eu recebo também, nossa, uma infinidade de perguntas sobre isso. Veja se os princípios dessa pessoa. Você não vai ter certeza, mas observe se os princípios dessa pessoa são parecidos com os seus. Se essa pessoa tem uma fala coerente. E mais do que tudo, e lembrando o início da live de hoje, coloque o verbo sentir no seu dia a dia e sinta muito. Se cale e ouça. Deixa eu responder aqui outra pergunta que me fazem muito. Estou tendo a oportunidade. A Bittencourt está dizendo: vale a pena ficar com alguém onde o amor não é mais o mesmo, onde passou a amar para só gostar da companhia da pessoa? Poxa, mas tem gente que é boa companhia, mas você não quer ter sexo, não quer ter relação, não quer. Mas é boa companhia. Aí a escolha é sua. Se vale a pena ou não, só você pode responder. Se é isso que você quer para sua vida ou não. É uma escolha sua e que não precisa de julgamento. Porque a escolha da sua vida, quem faz é você. Não sou eu, não é o Israel, não é a Joana, não é a Maria, é você, Bittencourt. E a sua escolha é a sua escolha. Não existe escolha certa ou errada. Existe experiência. Experiência serve para aprendizado. É claro que se eu tive uma má experiência, eu vou prestar atenção para não passar de novo. Mas não vai deixar de ser uma experiência, compreende? Mais alguma pergunta?
Ansiedade generalizada, ai, dá assunto para uma live, né? O amor te faz ingênuo, bobo e permissivo. Nossa, que imagem distorcida de amor. Você está precisando se amar melhor. Porque uma pessoa que se ama mal não consegue amar nada e nem ninguém. Está precisando se amar mais. Vai para análise. E aqui eu dou conselho mesmo. Aqui eu falo sobre o que eu quiser, né? Então, vá para análise. Porque você deve se amar muito mal, porque seu amor é isso, né? Primeiro relacionamento é conosco. Ou é com a mãe. Só para mexer com você. Eita, povinho carente. Ah, mas gente, vamos ser sinceros, carência pega, né? Poxa, será que a gente é tão evoluído assim que não precisa de ninguém, que é capaz de ser feliz sozinho? É tão bom uma boa companhia, tão bom partilhar. Olha só eu aqui no meu horário de almoço partilhando da vida com vocês. Não é? É uma delícia você estar junto de amigos. Por isso que eu falo, você só consegue dar o que tem. Então, se você quer compartilhar a vida com alguém, mas você não tem o que dar, você não tem nada dentro de você, é um vazio, você é oco. Como que você quer compartilhar com alguém? Como que você quer ser amado se para você o amor é uma coisa vazia? Como? Como que eu vou te oferecer morango se eu só tenho limão? Possível, né? Ô, Kika, um abraço bem grande para você, tá bom? Obrigada, viu, pela sua companhia. Tá vendo como é bom partilhar a vida? Ah, eu falo sempre isso, Mel, Jesus, sobre nós somos seres em busca de reconhecimento. Reconhecimento é uma provisão narcísica. Eu também gosto de reconhecimento, eu adoro quando vocês falam, Natália, eu gosto da sua live. Aliás, me ajudem divulgando essa live, compartilhando os posts aqui dos fãs. Só assim que eu consigo estar aqui com vocês e não precisar estar na minha hora do almoço atendendo. Então, vocês ajudam muito com esse reconhecimento. Nossa, as pessoas têm tirado prints da tela para me mandar depois e eu compartilhar. Fico tão agradecida. Por quê? Porque o reconhecimento faz parte. Eu posso pontualmente precisar de mais reconhecimento em determinadas fases da minha vida, mas eu não preciso ser uma pessoa dependente desse reconhecimento. Compreende? Até Jesus se permitiu ser reconhecido por 12 apóstolos. E pelo que conta a história, ele não precisava desse reconhecimento. Mas ele se permitiu. Ah, tem uma aluna minha aqui. Ai, que coisa mais linda. Obrigada, viu? A Renata. Poxa, Renata, uma boa professora, ela é aquela que aprende com seus alunos. E vocês me ensinam muito, viu? Todas as aulas. É muito bom mesmo ter a companhia de vocês. É um privilégio poder ter tido a coragem de encarar esse desafio que é a Escola de Psicanálise Natália Pacola para chegar até pessoas como você. Eu que tenho que agradecer e muito. E olha, se é para falar sobre coragem, a escola foi preciso realmente muita coragem, mas uma coragem maior para ter essa propriedade de quem eu sou e de onde eu posso chegar, já que havia tanta demanda. É a grande conquista de si mesmo. Quero dar tchau pro tchau, um abraço para vocês e dizer que você não precisa continuar sofrendo. Dê só um passo. Tenha coragem de dar um passinho desse tamanho. É só o primeiro. É um passinho na conquista de você mesmo. E aí as coisas começam a ser encaminhadas.